por revelação divina, Pedro declara que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Pouco tempo depois, por influência maligna, Pedro faz uma sugestão a Jesus e é imediatamente repreendido. Sobre esse tema, iremos tratar no episódio de hoje do Devocional A Boa Parte. Fique conosco até o final, você vai aprender muitas coisas e uma delas é: qual é o tipo de sacrifício que Jesus espera de cada um de nós? Convido você a se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar também com seus amigos. Estamos realizando o estudo do Evangelho segundo Mateus. E no episódio anterior, nós entendemos um pouco sobre a revelação divina que veio sobre Pedro, que declarou Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E Jesus deu as chaves do reino dos céus à sua igreja. Aprendemos muitas coisas, inclusive o que é esta chave. Se você não assistiu, assista. E hoje nós vamos ler do verso 21 ao 28. Então já abra sua Bíblia aí, Mateus 16, a partir do verso 21. Lembrando que todos os capítulos anteriores estão aí no meu canal. Nós estamos fazendo já alguns meses esse estudo do Evangelho segundo Mateus. Tem uma playlist, se você não acompanhou, acompanhe. Vamos então ao texto? Verso 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, do chefe dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, o que o Senhor Jesus estava explicando aos discípulos? Gente, é uma necessidade eu ir até Jerusalém, ser preso, torturado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Não é uma opção, é uma necessidade, pois o Senhor sabia que essa era a missão que o Pai lhe havia dado. E este era o único meio, a sua morte e ressurreição era a única maneira que o homem poderia ser salvo de seus pecados. Então Jesus explicou acerca disso para os seus discípulos. Agora veja o verso 22. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a exortá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum, isso jamais te acontecerá. Então Pedro, ele disse assim: o Senhor vai passar por isso? Não, de modo algum. Tem compaixão de ti. Pedro quis poupar Jesus, por meio daquele conselho, do sacrifício redentor. Agora veja a resposta de Jesus a Pedro, verso 23. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus conseguiu perceber que da mesma maneira que por detrás da confissão de Pedro, que disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, havia a ação do Senhor, havia uma revelação divina que o moveu a fazer aquela confissão, desta vez havia uma influência satânica que levou Pedro a dar essa sugestão, este conselho a Jesus. Por isso que o Senhor Jesus repreendeu Satanás naquele instante. Afinal de contas, o único interessado em Jesus não morrer era Satanás. Porque Satanás, ele sabia que na morte de Cristo estava a nossa vida e a nossa vida eterna. Louvado seja Deus. Entende? Olha que interessante. No episódio anterior, vimos a revelação divina na confissão de Pedro. Aqui, vemos a influência satânica
na sugestão de Pedro. Pessoal, antes da gente continuar a leitura, nós temos que ter algo em mente. Assim como recebemos da parte de Deus a revelação de quem é Jesus, toda vez que lemos a Bíblia, Deus fala conosco, nós ouvimos a voz do Senhor, não podemos desconsiderar o fato de que Satanás, ele continua fazendo as suas sugestões. Pedro vai dizer, e Pedro, ele, para dizer isso, ele primeiro passou pelo que nós acabamos de ler. Então ele vai dizer com propriedade o seguinte, que Satanás anda ao nosso derredor. Então Satanás está aí, lançando as suas influências, os pensamentos, suas sugestões. E devemos orar pedindo a Deus discernimento, sensibilidade, para que a gente perceba quando é a ação, ou melhor, a influência de Satanás sobre as nossas palavras, sobre as nossas ações. Devemos pedir a Deus que nos guarde de tudo isso. E o verso 24 diz assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Então, na primeira parte desse texto, Jesus fala do seu sacrifício. Na segunda parte desse texto, Jesus fala do nosso sacrifício. Qual foi o sacrifício de Jesus? Morrer pelos nossos pecados. Qual é o sacrifício do cristão? Negar a nossa própria vontade. Esse sacrifício Deus espera de você. Aqueles sacrifícios que faziam parte da antiga aliança, o cristão não precisa mais fazer, não precisa nem deve mais. Muito menos fazer sacrifícios do tipo financeiro. Mas o sacrifício de negar a si mesmo, ele é o sacrifício que Jesus determinou para o cristão. E o Senhor Jesus termina esse assunto com uma grande reflexão, verso 26. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Com toda certeza, vos afirmo que alguns dos que se encontram aqui não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. E este último versículo a gente só vai poder entender no próximo capítulo, no próximo episódio. O que Jesus quis dizer com alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino? O que isso significa? Nós vamos ver no próximo capítulo. Mas o ponto final dessa mensagem de hoje é essa reflexão. Né? Que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que poderá dar o ser humano em troca de sua alma? Então, o Senhor Jesus nos mostra a nossa responsabilidade, nosso dever de sacrificar a nossa carne, a nossa vontade, com o fim de agradá-lo e poder permanecer nos caminhos dele como um verdadeiro cristão. Tá certo? Então, resumindo tudo que nós falamos, a morte e o sacrifício de Jesus foi algo necessário para a nossa salvação. A sugestão de Pedro foi influenciada por Satanás, devemos vigiar, devemos tomar cuidado. Aprendemos qual é o nosso tipo de sacrifício, o sacrifício que devemos fazer todos os dias, que é a renúncia do próprio eu. Qualquer outro sacrifício não foi ensinado pelo Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai Santo e querido, obrigado por esta palavra, por esta mensagem, por esta reflexão, por este devocional. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a vigiar com as influências satânicas, com as sugestões do diabo. Dai-nos sensibilidade, temor, visão da tua vontade, entendimento da tua palavra. Dai-nos forças para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, segui-lo.
E ajuda-nos, Pai, a olhar para a eternidade e não para este mundo. Oramos, pedimos e agradecemos ao Senhor também por esse dia. Que o Senhor abençoe esta quinta-feira. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe e até a próxima.